Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer uma rápida reflexão sobre o que vem acontecendo ali na Universidade Asbury, nos Estados Unidos. Vocês estão acompanhando aí pelas publicações esse culto ininterrupto desde o dia 8 deste mês, em que as pessoas participam ali da reunião e não voltam para os seus lares. É claro, há ali uma espécie de rodízio e muitos ficam ali de maneira permanente. Vale lembrar que ali nessa universidade algo parecido aconteceu em 1970, quando eles ficaram reunidos por pelo menos 185 horas. A Universidade Asbury é uma universidade cristã de tradição wesleyana, que foi fundada em 2 de setembro de 1890. E o nome é dedicado ao bispo Francis Asbury. Muito bem, a grande questão que tem gerado aí reflexões, publicações, posts e tudo mais é exatamente sobre a natureza daquilo que está acontecendo ali em Asbury. Afinal, o que é isso? É um movimento? É um avivamento legítimo? É uma catarse coletiva? Ou o que é que está acontecendo ali? Bom, é importante aqui lembrar o seguinte, é importante lembrar que aquilo que nós estamos acompanhando, inclusive já por fotos, imagens e também por transmissões ao vivo, se percebe que há muitos jovens numa busca efusiva pela palavra e pela adoração, em clamor, em oração. É importante dizer também que aquilo que está acontecendo ali tem sido acompanhado por teólogos renomados, reconhecidos, inclusive. É o caso do professor Craig Keener, que é um grande autor, um teólogo renomado, um grande hermeneuta das Escrituras e, entre os seus livros, ele publicou esse daqui, Comentário Exegético de Atos, pela CPAD e muitos outros livros publicados. Então, o professor Craig Keener, ele tem acompanhado, tanto que ele é professor do Seminário Teológico de Asbury, que fica ali na mesma região. E ele também tem demonstrado, tem defendido que se trata de um movimento legítimo. Então, as primeiras coisas que poderíamos aqui refletir. Primeiro, trata-se de um movimento espontâneo, sincero, pelo que nós podemos perceber. Ou seja, não foi nada orquestrado, não foi nada planejado, o culto começou e não terminou. Até esse momento, porque as pessoas se sentem tocadas por Deus e querem permanecer dentro desse ambiente. Ao mesmo tempo, não há grandes nomes que participam deste evento, não há grandes preletores, não há grandes cantores, enfim, são pessoas simples, comuns, que participam disso e continuam ali. Isso é relevante e significativo para nós fazermos essa avaliação. Ou seja, não é algo programado, não foi agendado. E ao mesmo tempo, está acontecendo dentro de uma universidade, não necessariamente no seminário teológico, mas na universidade, que é aberta a todas as pessoas. O que demonstra, portanto, que é algo bem dinâmico e que surpreende a todos aqueles que possam olhar para esse movimento. Então, olhando de fora, bem distante, é possível perceber, sim, que há uma legitimidade, há uma sinceridade. Muitos têm criticado como se fosse uma catarse coletiva, um emocionalismo e não algo legítimo, o que é interessante, né? Em situações dessa natureza é muito comum aparecerem críticos dos movimentos e dos avivamentos. Pessoas que nunca passaram por avivamento e não experimentaram avivamento, não sabem o que é avivamento na sua própria vida e se sentem no direito de fazer críticas de tal natureza. O que cabe a nós nesse momento avaliar é no sentido de esperança. Até aqui é algo positivo, não podemos ainda avaliar os reflexos sociais e espirituais ao longo do tempo, mas se é algo que é aparentemente legítimo, as pessoas estão buscando a Deus em oração, em clamor, ouvir a palavra e adorá-lo, então devemos apoiar aquilo que está acontecendo ali. E não somente isso, clamar para que continue ali, se espalhe pelos Estados Unidos e aconteça no mundo todo. A questão se é ou se não é avivamento é uma questão puramente teológica.
Porque geralmente quando se reflete sobre o que seja avivamento, se entende que o avivamento é algo mais estrutural de longo prazo, que gera quebrantamento, que gera arrependimento, conversão de vidas e que tem reflexos sociais. É claro que essa é uma forma de fazermos avaliação, mas nós não podemos desprezar os pequenos começos. Então, ali nós vemos algo como sendo o mover de Deus, a busca de Deus, e devemos orar para que esse despertamento ele continue. Porque nós sabemos que a ideia de avivamento é um conceito teológico. É claro que nós temos nas Escrituras várias passagens que nos remetem a isso, como palavras como avivamento, dar vida. É o que nós entendemos ali. Então, olhemos para aquilo que está acontecendo para Asbury no sentido de aspecto positivo, ou seja, as pessoas estão buscando a Deus. As pessoas têm sede de Deus, as pessoas querem adorar a Deus, as pessoas querem estar na presença de Deus. Então, fiquemos com aquilo que está acontecendo ali e deixemos essas avaliações sem fundamento, eminentemente teológica, mas sem substância, para aqueles que queiram fazer isso e estejam preocupados somente com a teoria e não com a prática da vida cristã. Eu chamo a atenção, por exemplo, porque críticos dessa natureza sempre existiram ao longo da igreja e da tradição cristã. Eu lembro aquilo que acontece na Rua Azusa. O movimento da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, que é o epicentro do movimento pentecostal, não somente ele, mas um grande epicentro acontece ali nos Estados Unidos. O que aconteceu? Muitos líderes religiosos, muitos teólogos e a própria mídia fez críticas imensas àquilo que estava acontecendo. Críticas dizendo que era emocionalismo, críticas dizendo que era algo que não traria frutos. E não somente isso, chegar ao cúmulo de criticar não somente o movimento religioso em si, as línguas, as profecias, as curas que estavam acontecendo ali. Imagine você criticar as curas. É a mesma coisa que os fariseus fizeram na época de Jesus. Mas também havia uma crítica ali à união, ou seja, à proximidade entre brancos e negros. Como havia uma segregação nos Estados Unidos, eles viam aquilo como algo absurdo, fora dos padrões naturais e normais. Mas é isso que o mover de Deus faz. Ele contraria os padrões aceitos pela sociedade vigente, contraria o status quo. Então, aquilo que nós estamos vendo ali em Asbury, nós não podemos ainda avaliar, mas podemos orar a Deus e pedir que continue e que produza frutos. Vamos evitar as críticas desnecessárias. É claro, a prudência, a sabedoria, o cuidado, a avaliação, o discernimento dos espíritos nós temos que ter. Vamos orar para que produza frutos, mas evitemos as críticas infundadas que não contribua para o reino de Deus. E ao mesmo tempo, pedir para que aqueles que de algum modo estão participando e têm algum tipo de influência ali no entorno do evento não estejam preocupados com a repercussão midiática, com a quantidade, e não estejam preocupados em atingir aquilo que aconteceu de 185 horas em anos passados ali naquela mesma universidade. Espero que isso não esteja acontecendo, é claro. Mas o nosso papel aqui é olhar para aquilo que está acontecendo com esperança e pedir a Deus que continue e que aconteça o mesmo na nossa vida. Que Deus nos abençoe.